Preciso hoje aqui informar a respeito do episódio da reintegração da área do Pinheirinho em São José dos Campos. Desde o início de janeiro, os líderes da comunidade do Pinheirinho em São José dos Campos fizeram vários apelos no sentido da realização de um entendimento entre a prefeitura da cidade, o síndico da massa falida, na qual está inserido o terreno do Pinheirinho, o governo estadual e o governo federal, de modo que pudessem os direitos humanos dos habitantes da área serem preservados. Em 18 de janeiro, estive no Tribunal de Justiça de São Paulo, juntamente com o deputado Ivan Valente, os deputados estaduais Carlos Gianazzi e Adriano Diogo, para conversar com o presidente do tribunal, desembargador Ivan Sartori. Ele nos recebeu com muita atenção e, na oportunidade, argumentamos sobre a importância de se suspender por algum prazo a ordem de reintegração de posse do terreno do Pinheirinho, que havia sido definida pela juíza Márcia Loureiro de São José dos Campos, uma vez que tínhamos conhecimento de um processo de entendimentos para a destinação daquela área ou de parte daquela área para assentamento definitivo de moradia daquela comunidade de aproximadamente 7.000 pessoas. O desembargador Ivan Sartori sugeriu que houvesse um entendimento e, inclusive, deu-me o nome e o telefone do síndico da massa falida, Jorge T. Uvada, de maneira que, de pronto, liguei para o juiz, para este síndico da massa falida, Jorge Uvada, que sugeriu que tivéssemos, então, um encontro com o juiz da 18ª Vara, Luiz Beethoven Gifone Ferreira. E para lá nos dirigimos. O nosso encontro com o presidente Ivan Sartori se deu por volta de meio-dia até 1h, e em seguida nós fomos direto ao Fórum João Mendes e ali aguardamos a chegada do juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, que logo ao adentrar a sua sala, que abriu, estávamos na porta, ele nos recebeu. Estávamos lá, então, os 4 parlamentares citados, inclusive eu e Ivan Valente, e o senhor Jorge Uada, e os advogados da massa falida, Dr. Valdir Elu, que, aliás, é filho do ex-deputado Vadir Elu, e Júlio Nobutaka Shimapukuro. Então, eu próprio, Ivan Valente, Carlos Gianazzi e Adriano Diogo. Num encontro de aproximadamente 1h, ficou acordada a suspensão da reintegração de posse por 15 dias, a fim de que fossem concluídos os entendimentos para a destinação social. Na quinta-feira, dia 19 de janeiro, eu participei na Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo da reunião com a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães. Estávamos discutindo a questão da favela do Moinho, mas daí houve um momento em que falamos brevemente da decisão aqui tomada pelo juiz Beethoven, e a Secretária Nacional da Habitação se colocou à disposição de realizar um entendimento com o prefeito Eduardo Cury, e eu comuniquei a ele e também ao governador Geraldo Alckmin, naquela tarde de 19 de janeiro, quinta-feira. Ao conversar com o governador Geraldo Alckmin, ele me disse: senador Suplicy, do ponto de vista do governo, eu já declarei, se houver entendimento entre governo federal e municipal, então o governo estadual assegurará a infraestrutura do projeto do Pinheirinho. Pois bem, eu então telefonei para o prefeito Eduardo Cury de São José dos Campos, que me disse que estava naquela quinta-feira indo a Brasília, iria tratar do tema, mas
Depois me explicou que só houve tempo para ele tratar das questões relativas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, muito importantes para São José dos Campos, e ele comunicou ao ministro Rogério Sotilli, com quem teria uma audiência, pediu à secretária para informar ao ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, o que não me pareceu o mais adequado, porque seria próprio que ele próprio lhe tivesse dito ao ministro, eu não vou poder ir aí, mas ele explicou que então não pôde ter a reunião no Ministério das Cidades e na Secretaria-Geral, onde se reuniria com o senhor Paulo Maldos e a Secretária Nacional da Habitação, naquela tarde, Inês Magalhães, porque ela estava voltando da reunião na Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo para Brasília, onde o esperaria, mas ele não o fez, e daí me explicou que no dia seguinte, porque eu falei, eu posso ir ao seu gabinete em São José dos Campos para dialogar, e ele me disse, olha, Eduardo, senador, eu preciso estar em São Paulo, vou ao Tribunal de Justiça, vou conversar com as pessoas da Justiça e poderia então lhe encontrar. Eu até me dispus a encontrá-lo onde ele estivesse, mas ele falou, eu prefiro que o nosso encontro seja reservado. Eu aceitei, então veio à minha residência e escritório em São Paulo, chegou por volta das 3:50 da tarde, de onde saiu às 5:15 aproximadamente, conversamos quase 1h30, e longamente naquela oportunidade ele ponderou que compreendia o problema da comunidade do Pinheirinho, queria resolver a questão, relatou-me dos diálogos que ao longo dos últimos anos teve, inclusive com um dos líderes e advogados ali do pessoal do Pinheirinho, o seu Antônio Ferreira, mencionou o diálogo em que ele tentou persuadir Antônio Ferreira de que não se poderia estar invadindo, ocupando áreas. E o Antônio Ferreira então disse a ele, olha, mas eu sou do PSTU, nós acreditamos que quando há áreas improdutivas no campo é necessário chamar a atenção das autoridades com ocupações para realizar a reforma agrária, ou na área urbana, se tem uma área tão grande não utilizada socialmente. Então isso não vai me convencer. Depoimentos dos moradores, autoridades e testemunhas jornalistas que lá estiveram, sobretudo no dia 22 para 23 para 24, indicam que houve gravíssimos abusos cometidos por parte das autoridades policiais, sintetizadas em relatório colhidos pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescente. Tendo em conta a gravidade dos fatos, e eu aqui, senhor presidente, quero registrar o relatório feito, tendo em conta tudo que foi ouvido por cerca de 90 pessoas do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, com DEP e com NANDA. Eu aqui vou anexar, porque não haverá o tempo devido para ler o relatório do ex-deputado Renato Simões e relator do CONDEP, mas que relata fatos. Eu preciso pedir uma tolerância, senhor presidente, porque, por exemplo, o depoente Davi relata que após a reintegração de posse da área do Pinheirinho, não conseguiram voltar à sua casa isolada pelo efetivo da Polícia Militar, decidiu ir com sua esposa e amigos a um posto de recadastramento da Prefeitura. No trajeto, passando por área de conflito entre guardas municipais e populares, foi advertido que os guardas municipais posicionavam-se para atirar contra a multidão e procurou proteger a sua esposa e a si. Davi relata que foi baleado nas costas por um guarda municipal que atirou uma segunda vez, já caído ao chão, e que já foi socorrido por pessoas solidárias que o levaram até o pronto-socorro do Hospital Municipal. Se recorda da fisionomia do guarda municipal que nele atirou, que poderia proceder ao reconhecimento. A senhora, esposa de Davi, Maria Laura Silva de Souza, que com ele estava no momento em que foi baleada,
confirmou o depoimento de seu marido e informou que naquele dia foi impedida por um bloqueio policial de retornar para sua casa, que todos seus bens foram perdidos, que Davi tentara protegê-la quando correram no local do conflito entre os guardas municipais e populares. Lamentou o ocorrido com seu marido e a possibilidade de sequelas motoras decorrentes do tiro. A senhora Daniele Aparecida Silva Napoleão, moradora da ocupação do Pinheirinho, que relatou a agressão que sofreu junto com outros moradores que buscavam entrar na ocupação, isolada pela polícia militar desde a madrugada, visto que não passaram a noite em sua casa. Levou um tiro de bala de borracha na boca e estava toda a sua boca ferida e inchada, senhor presidente, senador Paulo Paim, e passou por exame de corpo de delito para comprovar a lesão dela decorrente. Dulcineia Faustino, moradora da ocupação do Pinheirinho, que relatou a invasão de sua casa por policiais militares na madrugada do dia 22, no início da reintegração de posto de terreno ocupado, procedido de lançamento de uma bomba de efeito moral, cujos estilhaços deixaram marcas ainda invisíveis por todo o seu corpo. Se submeteu já a exame de corpo de delito para comprovar as lesões. O secretário nacional de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência, que relatou estar presente ao local, sem saber previamente da ação de reintegração de posse, para dar seguimento a consultas de liderança da ocupação sobre os termos de um acordo a ser firmado entre União, Estado e município para solucionar a questão fundiária e das moradias das famílias ocupantes. Descreveu minuciosamente a operação policial de isolamento da área, a forma desrespeitosa com que foi tratado por oficial da Polícia Militar ao se identificar como autoridade federal. Disse aquele oficial a quem ele falou: eu sou Paulo Maldosi, mostrou a sua identificação do secretário nacional de articulação e quero entrar para observar e conversar com as pessoas. Este oficial disse: diga à sua presidente para vir conversar comigo. Foi a forma como tratou o seu Paulo